agora chamar para conversar com a gente o Salvador Correia. Ele é psicólogo escolar da Rede Municipal de São João da Barra e ele é sanitarista e pacifista. O tema dele é Construção da Paz nas Escolas, um relato de experiência. E ele tem tudo a ver com o que você estava falando aqui também, que é, né, justiça restaurativa. Então, Salvador, o palco é seu, seja bem-vindo. Olá, é uma alegria muito grande, realmente, como o Márcio acabou de falar, tem tudo a ver com o que a Patrícia acabou de compartilhar conosco, né? Esse final aqui, nossa, eu falei, nossa, estou com bom desejo até de antecipar alguns pontos da minha fala, não vou nem seguir mais a ordem, porque eu preciso compartilhar uma forma, né? Uma história com vocês com relação a esse tema que eu vou falar, né? Mas antes eu vou me apresentar, né? Eu sou, como o Márcio acabou de apresentar, eu sou Salvador Correia, né? Eu tenho atuado nesse momento em escolas públicas, da cidade de São João da Barra, que fica no norte do estado do Rio de Janeiro, é quase divisa com o Espírito Santo, onde fica o Porto do Açu, né? Uma região portuária, né? E é uma cidade basicamente de interior, né? A escola pública ela tem como alunos filhos de pessoas da agricultura, de pescadores, né? E também de trabalhadores do porto. Eu vou falar um pouquinho dessa experiência na escola, mas também um pouco da minha experiência individual com essa vivência da cultura da paz, com essa busca da paz como caminho, né, como a dramaturga Ana Vitória trouxe para a gente, né, a paz ela é o caminho. Nós tivemos também a Pamela falando sobre a autoconstrução. Eu vou falar um pouco dessa autoconstrução e da construção, né, a partir dos processos circulares de construção de paz, como Patrícia acabou de sinalizar, trazendo essa vivência pessoal dela, né, dizendo como foi importante nesse momento do processo de separação, essa metodologia como um treino, vou falar um pouquinho dela. Então, eu vou compartilhar com vocês a apresentação para poder facilitar a visualização. Já está aparecendo aí? Tá sim, Salvador, pode ir. Ok, obrigado. Então, o tema é Construção de Paz nas Escolas, um relato de experiência. Eu entrei na Paz Sem Fronteiras, né, como participante da ONG em 2016, quando tive um contato mais profundo com essa noção de paz, com essa ideia de paz que nós estamos compartilhando aqui. Isso, para mim, foi algo fundamental e muito primoroso, né? Para começar, eu quero falar um pouco dos círculos e dos ciclos, né? Recentemente eu estava vendo muito vídeos sobre a guerra, né, do Oriente Médio e acho que todos nós em algum momento estamos vendo, recebendo essas informações e nos impactando com as questões que acontecem. E o youtuber, ele me enviou um vídeo de uma dança árabe, uma dança do Oriente Médio chamado Dabak. E no processo dos nossos treinos para estar aqui hoje compartilhando essas informações, uma das colegas falou muito sobre dança, sobre música, a Bel Dropa, que daqui a pouquinho vai fazer uma palestra conosco, e isso me impactou muito, me trouxe uma conexão, um desejo de estar em contato com dança. E o YouTube, de alguma forma, né, ouviu e compartilhou isso comigo, e foi uma coisa muito interessante, porque no lugar que eu estava observando informações sobre guerra, de repente eu entro em contato com uma dança popular que, de alguma forma, fala de construção. Eu achei que isso tinha muito a ver com o tema que eu queria trazer aqui para vocês, né? A dança é uma dança circular anti-horário, né? As pessoas batem o pé sincronicamente no chão, juntas, dançando para a direita, e de uma forma muito animada. Não sei se vocês já conhecem.
essa sincronização dos passos, né, de bater os pés juntos, me remeteu muito a uma ideia de união para a construção, porque uma das origens ancestrais, uma das histórias que se conta, é que as pessoas se reuniam para poder construir os telhados das casas, os tetos, né? E batiam o pé juntos para poder conseguir colocar e firmar a massa no teto, né? Então, essa união para a construção do teto, né, para a construção também de uma proteção coletiva, deu origem a essa dança popular, né? E como a arte ela tem uma força, né, grande nesse processo, nos processos circulares, como a arte traz questões profundas nesse sentido. E nós estamos em círculos há gerações. Compartilho essa imagem com vocês, que são vários livros, né, em um círculo. E essa imagem me remeteu muito também a esse acúmulo, né, de informações e conhecimentos que vem de gerações em gerações, né, e como a gente vai trabalhar a escola, né, como o livro ele tem uma simbologia importante nesse processo, né? Então, nós estamos nesses círculos há muitas gerações, há muitas e muitas gerações. Nós temos o hábito de almoçar, muitas vezes numa mesa redonda, de nos reunirmos em roda de amigos também em círculo, né, ou várias culturas, né, ao redor do fogo, nossos ancestrais sentados para compartilhar e trocar informações, né? E também a sala de aula, né? As pedagogias atuais, né? As pedagogias contemporâneas, elas trabalham em círculo, né? Muito influenciado também por pesquisadores como o Paulo Freire, né? Que trabalha a questão da pedagogia da autonomia, que vai falar do compartilhamento circular ali, né, valorizando a cultura, o conhecimento que esses alunos também trazem. E esse o lugar do círculo é um lugar mais democrático, é um lugar mais horizontal nesse sentido. Então, os processos circulares na educação, ela também fazem parte hoje também de um método pedagógico, né? E os ciclos, né? Além dos círculos, os ciclos. Eu, eu tenho essa busca, né, de entender as relações humanas há muito tempo, assim, desde 2017, né? Eu tenho essa busca por querer olhar as relações humanas, entender os relacionamentos, né? Eu sou psicólogo, me formei em 2007 e passei por alguns caminhos nesse sentido, né? Com a psicologia comportamental, organizacional e do trabalho, psicologia da saúde, social e comunitária. E essa busca ela se seguiu, né? Em contato com a ONG em 2016, de alguma forma, essa busca tomou um outro rumo, né? Isso faz 7 anos, né? E tomou um outro rumo no sentido de buscar incluir a paz nesse processo. E numa dessas idas à ONG, no ano de 2016, 17, 18, eu era vizinho da Patrícia Mussoni, que acabou de compartilhar com a gente as experiências e a vivência dela e os autores, e ela me convidava para conhecer os processos circulares de construção de paz, que ela organizava no Aterro do Flamengo, que é uma área muito bonita no Rio de Janeiro, com uma vista linda, um pôr do sol incrível. E eu não falava com ela, mas eu pensava, lá vem Patrícia novamente com essa história de paz, de sentar em círculo. E é claro que naquele momento que eu estava vivendo, naquele ciclo que eu estava vivendo, não fazia sentido para mim querer me envolver com os círculos, né? Acho que até faria, mas naquele momento eu não estava conectado com esse processo. E em 2020 e 2021,
a ONG organizou vários momentos de compartilhamento de palestras, de experiências, de vivências, de conhecimento através do Zoom. E foi também um lugar de suporte afetivo muito grande para a gente. E naquele momento, a Patrícia falou sobre os círculos de construção de paz, os processos circulares de construção de paz, e sobre a Kay Pranes, que é uma das autoras, que é uma autora que traz essa concepção, e eu fiquei assim, naquele momento eu fiquei absolutamente encantado com a metodologia e com um desejo que ali brotou de um dia querer trabalhar esse tema. E escutando agora ela falando, me veio à cabeça que nesse processo de me tornar um orador de paz, né, aqui coletivamente, como todos os meus colegas, que começou no ano passado, né, 2022, foi nesse mesmo ano que eu comecei a me envolver com os círculos de construção de paz. Eu me coloquei, de fato, com esse desejo de aplicar essa metodologia que ela me apresentava um ou 2 anos antes, né, um tempo antes. Então, foi assim que eu tive essa primeira conexão com os círculos, que eu vou falar em breve como que é, né? Mas os ciclos são como caminhos, né? É um processo que você entra nesse caminho, tendo a paz como o próprio caminho, como a dramaturga Ana Vitória trouxe para a gente, e esse caminho é, é o próprio processo em si. E eu queria fazer um convite para vocês, que é convidar vocês para mergulharem nas suas histórias da educação, na sua educação infantil, na sua educação fundamental. Qual lembrança que você tem? Assim, a sua primeira lembrança, uma lembrança que marca a sua história na educação. Todos nós temos alguma história marcante na educação. Imagina se essa história fosse vivenciada com muito mais paz. Isso é possível e é isso que os círculos de construção de paz traz para a nossa vivência na escola. A escola, em si, ela é um instrumento de promoção de paz. Nas nossas trocas, nas nossas conversas, a gente tem percebido que há algum tempo atrás a escola era algo exclusivo de alguns grupos da sociedade, né? Há pouco mais de 100 anos, a metade da população brasileira escravizada, por exemplo, não tinha direito à escola. Muitas vezes as mulheres não podiam acessar alguns cursos. Então, a educação pública, ela é um instrumento democrático, ela é um instrumento de promoção de paz. Ela, se bem aplicada, pode ser um instrumento de libertação e de paz. É, os conflitos nas escolas, na escola, o conflito, como a gente tem discutido, ele faz parte das relações humanas. E na escola nós lidamos muito com conflitos. É, eu lembro da minha adolescência, da minha juventude, até antes, acho que eu era criança ainda, pré-adolescente, né? Eu vivenciei uma situação de homofobia na escola que me marcou muito, né? Tinha um rapaz, um colega, né, no caso, é, que roubava, que me obrigava a dar um pedaço do salgado para ele e falava uma série de palavras homofóbicas, né? E naquele momento eu vivenciava isso com muita dor, né? Queria me afastar das pessoas, não me relacionar. E situações como essas a gente vivencia o tempo inteiro na escola, né? Essa história me fez querer pesquisar sobre homofobia na escola durante o mestrado, né? Pesquisar violência homofóbica na escola. E essa busca por querer compreender a violência me faz agora também encontrar a cultura de paz, encontrar o oposto da violência, encontrar a paz. A busca pela paz na escola. A paz como ação, né? A paz como um lugar de ação. A paz como a ação, ela é colocada como por André Cortes
num dos papos que nós tivemos no ano passado, né, no Instagram, a ONG Paz Sem Fronteiras realiza lives, né, @ONG Paz Sem Fronteiras no Instagram constantemente, e numa dessas lives, numa entrevista que nós fizemos, ele falou que a paz não é opressão, que a paz é ação. Isso me despertou muito para essa necessidade de me colocar em ação pacífica, né? E também de pensar em novas formas de falar mais pacificamente, né? Como ativista do movimento de AIDS, né? Eu vivo com HIV desde 2011 e entrei nesse movimento, tenho buscado substituir as palavras, porque no movimento de AIDS a gente fala muitas vezes palavras alusivas à guerra, como luta, linha de frente, combate, ataque, soldados, porque a gente tem uma amiga que nasceu com HIV, que ela fala que ela às vezes achava que tinha uma guerra dentro dela, que os médicos explicavam que eram soldados que defendiam o organismo do inimigo que entrava, enfim, a metáfora era totalmente de guerra. E a Susan Sontag é uma autora que faz uma crítica às metáforas de guerra de uma forma muito firme, né? E faz a gente refletir sobre a necessidade de transformar as palavras, inclusive no próprio ativismo. E isso faz parte do próprio movimento social. O tempo inteiro nós estamos transformando as palavras que, de alguma forma, transformam políticas públicas. A transformação e o debate das palavras impactam na vida de milhares e milhares de pessoas, muitas vezes eliminando uma forma preconceituosa de abordar a temática. E isso acontece com vários movimentos sociais. Pensar sobre silêncio e silenciamento ocupou o meu tempo também durante o doutorado, quando eu olhei para um slogan da ECTAP, que é uma ONG AIDS da França e também dos Estados Unidos, que falava silêncio é igual à morte. A ONG trazia essa expressão. E eu comecei a refletir sobre isso, porque o silêncio, ele me conectava. Ele até era uma morte de uma parte minha que eu queria que realmente se transformasse. Mas ele não era um silêncio que me oprimia, quando era o silêncio da busca do yoga, por exemplo, ou da meditação, que é uma busca de pacificar os pensamentos, de acalmar de pensamentos, né? Esse silêncio, ele não, para mim, não significou. Eu comecei a pensar que tem que ter alguma outra forma, alguma palavra. E junto com os autores, o silenciamento me veio como algo que faz sentido, como um lugar que pode ser considerado um lugar de opressão, no sentido em que o silenciamento é uma força que oprime a outra, é uma força que silencia. É, às vezes, o calar de uma expressão interna. E o silêncio pode ser até o contrário disso, a necessidade de uma expressão. Quanta obra de arte, de uma forma belíssima, nasce quando você se expressa no silêncio, transitando nesse silêncio. E os círculos de construção de paz são os círculos que a gente tem aplicado nas escolas, que eu gostaria de compartilhar, porque ele é um exercício de silêncio, é um exercício vivo de silêncio. No círculo, nós treinamos as pessoas a ficarem em silêncio e prestarem atenção no que está sendo falado, prestarem atenção no outro, no colega. Eu vou falar um pouco do passo a passo do círculo para vocês, e quem sabe vocês têm um desejo de participar, fica também o convite. Ah, essa é a Kay Pranes. Eu tive a oportunidade de conhecer a Kay Pranes no workshop esse ano em Belo Horizonte. Isso me deixou muito feliz, como existe um movimento muito grande, né, que
que faz parte desse movimento pessoas da educação, pessoas do poder judiciário, e que se encontram para querer fazer isso acontecer, né? Os círculos de construção de paz acontecer. E os passo a passo desse círculo, né? São dois elementos importantes para o círculo acontecer. Um elemento é o bastão de fala. Quem tem o bastão de fala, que pode ser qualquer objeto, tem o poder de falar, o poder da fala. Quem não tem o bastão de fala tem o poder da escuta. E existe uma peça de centro que é colocada no centro, né, que simboliza algo que nos une. O círculo ele tem uma origem ancestral indígena. A Kay Pranes, muito inspirada em culturas indígenas, ela traz para a gente, compartilha conosco esse olhar, esse treino, né, para a paz e para a escuta. Então, a peça de centro simbolizaria, por exemplo, fogo para os indígenas. O círculo ele se inicia com uma cerimônia de abertura, que a gente compartilha com os presentes essa origem ancestral, né? E também compartilha, faz um convite às pessoas para adentrarem e se permitirem uma outra forma de comunicação, uma comunicação para a paz. Explicamos nesse momento da cerimônia de abertura também as regras de como o círculo vai funcionar. Em seguida, pode também na cerimônia de abertura ter algum momento de apresentação artística. A gente pode colocar, por exemplo, uma música ou recitar um poema. Depois a gente faz o check-in, que é o check-in das emoções, que as pessoas são convidadas a falarem como elas se sentem. Lembrando que sempre nós estamos falando em convite. Dentro de um círculo, ninguém é obrigado a falar. A gente sempre convida as pessoas para aquilo que está sendo proposto. Se a pessoa não quiser, ela pode simplesmente passar o bastão quando circula na mão dela. Em seguida, tem a rodada de valores, né, que a gente pergunta para as pessoas o que é importante para que esse grupo funcione bem. Como que a gente deve se relacionar aqui dentro do grupo para ele funcionar bem? E aí as pessoas vão falar os valores, né? Muitas vezes falam uma escuta empática, o sigilo do grupo, para que as informações ali não sejam compartilhadas com pessoas fora do grupo, né? Uma comunicação amorosa, pacífica, não violenta. E aí, no final da rodada de valores, a gente reforça com o grupo os valores que foram ali acordados e fazemos as perguntas mobilizadoras, que são as perguntas que vão nortear ou vão trazer, né, a perspectiva do tema que vai ser abordado no grupo. Por exemplo, se eu estou fazendo um grupo para trabalhar questões ligadas à superação de desafios, eu posso perguntar: vamos compartilhar uma história que você teve um desafio muito grande e que você conseguiu ser bem-sucedido ou que você conseguiu encontrar uma solução pacífica e o mediador ou o guardião do grupo, porque o mediador ele é chamado pela Kay Pranes também de guardião, ele é o primeiro a contar, de modo a exemplificar para os demais como pode suceder, como pode seguir a contação de história, que é um termo muito utilizado na cultura de paz, nos processos circulares de construção de paz. Depois das perguntas mobilizadoras, nós fazemos o check-out, que a pessoa vai dizer com qual sentimento ela sai dali naquele momento e o que ela aprendeu naquele processo. Naquele processo que os pacifistas chamam de escutatória, é um verdadeiro e um grande treino da escuta. E, por final, nós fazemos a cerimônia de encerramento. Nesta cerimônia de encerramento, a gente pode colocar também uma arte, né, trazer algumas aprendizagens, alguns ensinamentos e aprendizagens, valores e questões que foram trocadas ali, né, trazendo um tom de conclusão, sempre de forma positiva, estimulando as pessoas a serem mais pacíficas
e treinarem-se mais para processos de paz. É, recomendo o livro da Kay Pranes para as pessoas que se interessaram por esse tema, que é o livro Processos Circulares, da editora Palas Athena, da série Reflexão à Ação. É um processos circulares de construção de paz. Por fim, não por fim ainda, mas alguns colegas eles têm compartilhado essa metodologia dos círculos nas escolas. O resultado tem sido tão impressionante dos alunos melhorarem as relações entre eles, funcionários também, equipe da escola mais integrada, né? Tem um caminho, né, de resolução de conflitos. Isso tem sido tão bem sucedido que os próprios colegas estão compartilhando isso nas escolas, né? E que a gente possa também, né, se você se sentiu tocado com esse processo, faça um convite para conhecer essa metodologia, né? Se conectar com os processos circulares, é, e ser como um passarinho, né? Trazendo essa força e essa beleza por onde você passar. Esse passarinho, na verdade, é uma homenagem a um passarinho, a um canário da terra que fez ninho aqui em casa. Ele fez ninho recentemente, aí meu pai tirou o ninho e ele, teimoso, fez de novo no mesmo lugar. E eu achei muito bonito essa persistência, né, de você e persistência para ser paz, né, porque ele só o canto dele é a coisa mais linda que tem. E que nós possamos, como ele, ter essa persistência no caminho da paz. É, e, por fim, deixo uma música com vocês, né? O amor, quando acontece, é como tempestade, e se jogar na chuva é para quem tem coragem. Tempestade de Jorge Versilo e Júnior Meirelles, né? Que nós possamos entrar nessa chuva de amor, que ela é abundante, e possamos ter coragem para poder fluir com ela. Muito obrigado pela escuta de vocês. Desejo um lindo ciclo de difusão da cultura da paz para todos nós. Ah, Salvador, muito, muito obrigado, viu? Muito legal essa sua explicação, pude entender melhor como é que funciona o ciclo pessoal enfim. Então, está aberto para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora para o Salvador, não se Gostaria de, acanhe. o Paulo, gostaria de me expressar um pouco sobre a sua história que você falou que eu poderia compartilhar na época da escola. E realmente a sua história me lembrou a minha que eu passei e eu achei que era só eu que passei por isso, né? Na época minha de escola, eu estudei numa escola pública e eu sempre, desde então, tive meu dinheiro porque eu trabalhava e na época aconteceu isso. Dois colegas de classe me ameaçavam direto, mas na época era bolacha. Ó, traz, senão você apanha. Eu achava que era uma coisa assim, mas foi virando rotineiro. Foi até então eu começar a matar a aula por não aguentar mais ou fazer alguma coisa de errado na época, eles deixavam de castigo, e isso me atrapalhou eu no meu ciclo escolar. E atrapalhou muito, e atrapalha até hoje, e é uma coisa que às vezes a gente não vê isso, acontece muito. E eu gostaria de saber o que você fez para conseguir eliminar, né, essa lembrança do passado para uma coisa positiva hoje para sua vida. Paulo, primeiro te agradeço muito por compartilhar essa história aqui, né? Não é, a gente vivencia esses momentos marcantes, né? E transformar é um desafio. O Marca que muito. marca sim. Uma forma que eu consegui, assim, que é uma busca, né, de transformação, é justamente esses círculos com os alunos, né, escutando essas histórias deles, né, desse compartilhar deles e ver a transformação deles ali, me fez também entrar num lugar de deixar para lá, de perdoar o que passou, porque às vezes é tanto uma reação, um automatismo que uma criança faz, né? E às vezes uma falta de oportunidade de aprender a ser mais pacífico um com o outro, que olhar o círculo acontecendo, né, e as pessoas ali
aprendendo a falar de forma diferente. Isso, de alguma forma, me ajudou a transformar isso. Muito legal. Tem mais alguém com alguma pergunta para o Salvador? Salvador, eu queria que você contasse alguma história mais específica de como os alunos passaram a se relacionar melhor, ou os funcionários da escola. Eu adoro ouvir essas histórias. Tive uma situação que eu participei de um círculo num CIEP, numa escola, a convite de uma psicóloga, e ela relatava que estava ocorrendo muito conflito entre as professoras, os profissionais, não eram nem professores, professores que se tratavam de uma forma não muito pacífica. E a gente fez um círculo juntos, né? Junto com ela, psicóloga, assistente social, era uma equipe muito diversa, né? De cargos e de lugares. E ali as pessoas começaram a contar as suas histórias, se conhecerem. Tinha pessoas que não sabiam o nome uma das outras, porque era uma escola grande, apesar de trabalharem no mesmo horário, né, no mesmo lugar, no mesmo andar da escola, não sabiam seus nomes, e começaram a se conectar empaticamente. Eram histórias muito profundas, às vezes até de perdas, de vivências fortes, e que de alguma forma se uniam ali. Cada um tinha uma vivência similar. Né? E essa geração de empatia, essa conexão que acontecia ali no grupo, de alguma forma transformou. E eu descobri isso como a psicóloga entrou em contato comigo semanas depois, dizendo que no conselho de classe elas pegaram um bastão de fala para organizar a fala e já estavam se tratando de uma forma mais amorosa, né? São muitas as histórias, né? São muitos casos que hoje eu entendo que os círculos trazem realmente resultados muito valiosos. Mas a vivência é algo único. Você se permitir, né, entrar num círculo, se treinar, né, buscar essa construção da paz, né, aceitar o seu momento atual, que para mim também tem sido uma aprendizagem. Meu momento atual é esse, aceitar esse lugar que eu estou nesse momento, e com isso eu vou tentar melhorar, buscar me conectar mais com a paz. E isso tem sido um processo de aprendizagem muito grande, e esses círculos, né, como mediador, né, a gente treina muito a escuta, tem sido algo muito valioso para mim, e também de buscar, de fazer até diários, expressando meus sentimentos e entendendo, olhando para isso, e como a resposta muitas vezes está no que o outro traz. Isso é uma coisa muito impressionante, como o outro é um farol, e o que a gente precisa se ligar para poder reconhecer o que o universo, o que as pessoas trazem para a gente como, de repente, resolução de questões profundas da gente. Muito, muito legal. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Não? Então, Salvador, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua colaboração, por compartilhar toda essa história com a gente. Fiquei muito feliz, viu? Obrigado.